Olá pessoal, me chamo Thaisa, sejam bem-vindos a mais um vídeo desta série Politização da Bíblia. Hoje eu vou trazer o ponto central deste livro aqui, que é sobre Lutero e a Reforma. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos dessa série, eu recomendo fortemente que você vá lá assistir. Eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição do vídeo, para depois que terminar esse vídeo você acompanhar todos os outros vídeos da série, você ir lá assistir. Porque é muito importante que você entenda toda essa sucessão dos fatos até culminar no que hoje a gente entende por politização da Bíblia. Então tem outros autores que eu já falei, e agora a gente vai falar sobre assim, o ponto assim, que marcou realmente o processo de politização da Bíblia, que foi com o acontecimento da Revolta Protestante. Eu já fiz aqui muitos vídeos sobre Lutero, a Reforma, algumas denominações protestantes. Então eu não vou me ater a esses fatos mais da vida de Lutero, essas coisas não, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Se você quiser saber, eu também vou deixar aqui em cima nos cards e também na descrição do vídeo. Eu vou dar uma pincelada em alguns fatos da vida de Lutero, algumas coisas, mas não em minúcias. Meu foco aqui vai ser realmente em falar sobre o processo da politização da Bíblia, envolvendo aí a revolta protestante e os reformadores. Eu vou pedir que você assista esse vídeo até o final, porque as informações que eu vou passar aqui são muito importantes, são necessárias. Eu vou resumir bastante esse conteúdo. Eu li um calhamaço aqui enorme e eu vou resumir para vocês em um vídeo, no máximo aí de 30, 20 minutos. Você não vai precisar ler, tá? Eu vou trazer aqui os principais pontos desse conteúdo. Então fique até o final e acompanhe comigo mais um capítulo desse livro e as consequências da politização da Bíblia. Roda a vinheta. Quem foi Martinho Lutero? Ele nasceu em 1843 na Germânia, que hoje é a atual Alemanha. Ele foi filho de pequenos agricultores. Ele fez bacharel na Universidade de Erfurt em 1501. Depois ele fez mestrado em artes em 1505 e depois ele fez direito também na Erfurt. Só que essa universidade, ela já estava dominada pela via moderna do nominalismo de Guilherme de Ockham, que eu também já falei dele aqui. Se você quiser, veja o vídeo a respeito disso. E Lutero foi assim, realmente bebeu muito desse contexto ali daquela universidade, do nominalismo, da filosofia de Guilherme de Ockham. E ele chegou a se chamar como sendo um discípulo, né? Ele colocava Guilherme de Ockham como o seu mestre. O mestre entre os dialéticos, ele dizia. Então ele acabou fazendo parte da sua escola e ele mergulhou por completo nessa filosofia. Naquela época, na verdade, todas as universidades estavam tendo estudos profundos sobre Aristóteles, a filosofia aristotélica, na grade curricular. E Lutero, ele aprendeu a abordagem moderna da filosofia de Aristóteles. Os autores no livro vão falar que é muito provável que Lutero ele não tenha lido nem Guilherme de Ockham diretamente, mas ele estudou nessa atmosfera e ele teve professores que eram nominalistas, né? Só que depois de um tempo, Lutero ele rompeu com esses professores nominalistas e ele chegou a escrever, se não tivesse sido Aristóteles um homem em carne e osso, ele não hesitaria em chamá-lo de o próprio diabo. Olha só. O Lutero, ele não rejeitava necessariamente os argumentos específicos da filosofia de Aristóteles. Na verdade, ele condenava o domínio da razão sobre a revelação, usar a razão para discernir, para estudo da revelação divina. Então, o Lutero ele dizia que a razão ela não poderia atuar no nível do sobrenatural, apenas no nível natural, como por exemplo no governo secular. Ele permitia que a razão funcionasse só no nível natural, isolado da revelação. E essa filosofia logo ia definir uma nova era, a era de uma abordagem mais racional das escrituras. E o efeito do nominalismo em Lutero fez ele separar, fazer uma diferença entre potência absoluta e a potência ordinata de Deus. Essa teoria, ela ressaltava que o poder absoluto de Deus não deixava espaço para nenhum ser intermediário, fosse pessoa ou coisa. E esse pensamento dele tendeu lá na frente a levar ele a destruir os sacramentos e os sacramentais. Era óbvio essa consequência, né? Se não tinha nenhum intermediário, nem de pessoas e nem de coisas, então automaticamente não ia precisar de igreja, de sacramentos, então realmente aconteceu isso de fato. E isso influenciou Lutero na redução lá na frente dos sacramentos, como seria o esperado,
porque o foco dele era o relacionamento direto com Deus, sem nenhuma intermediação, seja de sacerdote ou de sacramentos. Só que, ironicamente, Lutero ia usar essa mesma distinção para combater outros reformadores que estavam discordando dele. Outros reformadores começaram a dizer que não precisava de nenhum sacramento, que eram apenas simbólicos e até desnecessários, enquanto que Lutero, ele dizia que os sacramentos faziam parte da potência ordinata de Deus e eles não eram dispensáveis. Ele ainda acreditava, sim, na Santa Ceia, no batismo, como sendo regenerativo. Teve muitos conflitos. Quando Lutero ele entrou no monastério, que foi em 1505, a única intenção dele era, de fato, assim, ser um monge. Ele não pretendia reformar a igreja. Ele queria realmente ali viver a sua vida normal. E ele nem usaria esse termo reforma como a gente entende hoje. Aliás, nem foi ele que elaborou aí as 5 solas do protestantismo. Isso daí veio posteriormente. Então, em 1507, Lutero ele lecionava a Ética de Aristóteles na Universidade de Wittenberg. E no ano de 1512, ele recebeu o título de doutor em teologia bíblica. E ele apresentou comentários reveladores na carta de Romanos 13. E ele chegou a declarar que estava inclinado a pensar que os poderes seculares cumprem melhor sua função e com mais aptidão seria muito mais seguro que também os assuntos de caráter temporal do clero fossem submetidos ao controle das autoridades seculares. Só que os autores vão dizer que o protesto teológico de Lutero contra a igreja daquele tempo foi uma consequência do seu equívoco em relação ao ensinamento da igreja sobre a justificação do homem. O que torna a rebeldia de Lutero historicamente significativa é a força combinada da teologia específica e do contexto político da época. Isso é o que dizem muitos historiadores, que se não fosse pelo contexto político, é muito provável que essa oposição de Lutero tivesse só sido uma questão meramente local, contida ali e muito enfraquecida pelos esforços e conjuntos do imperador e do Papa, com a ajuda dos eleitores germânicos. Se não fosse todo o contexto ali político, Lutero seria só mais um aí herege que surgiu na história da igreja. Então fica muito claro que desde o início o problema da reforma religiosa esteve estreitamente ligado aí com as questões políticas. E logo Frederico seria um protetor de Lutero, porque ele tinha o desejo de se livrar do poder eclesiástico. A princípio ele não estava dando nenhuma importância para a questão das indulgências, tanto que ele só proibiu a venda de indulgências no seu território, não por essa questão teológica ou moral, mas sim porque ele estava indignado que a saída do dinheiro das indulgências fosse diretamente para Roma. Era só por isso. Então Lutero, quando ele colocou as 95 teses na igreja de Wittenberg, ele não estava sendo revolucionário, os autores dizem, porque já haviam reivindicações de reforma ecoando ali por toda a Europa. Já tinha muitos séculos. Nem mesmo a crítica à venda de indulgências era exclusividade que vinha de Lutero, na verdade já estava ocorrendo também. E o mais aqui interessante é que muitas pessoas não sabem. Lutero, ele em nenhum momento estava reivindicando reformas em relação à moralidade do papado ou do clero. E nem assim, ele não queria que retornasse a uma pobreza, ou a humildade, ou a uma santidade semelhante à de Cristo, não é nada disso. Ele só queria uma total reformulação da doutrina. Só não, né? Porque isso daí já é um absurdo por si só. Ele queria realmente mudar a doutrina. Porque ele mesmo dizia que entre os reformadores também existia depravação. Eles eram tão ou quanto iguais à depravação do clero. Ele tinha plena consciência disso. Muitas pessoas não sabem disso, acham que Lutero estava questionando a moralidade, a depravação do clero, mas não. Ele realmente só queria era mudar a doutrina. Enquanto que Wycliffe e o John Huss, eles atacavam os estilos de vida do clero, do papado. Ele dizia que o problema com a Igreja Católica era só a doutrina, não a moralidade. Isso quer dizer que mesmo que o clero estivesse vivendo um exemplo de santidade, vivendo assim uma vida piedosa, Lutero, tudo leva a crer que ele teria atacado a doutrina da Igreja como sendo imperfeita e errada. E logo as 95 teses de Lutero tornariam ele famoso, porque surgiu a imprensa, as ideias dela começaram a ser pulverizadas e Lutero foi notificado de acusações de heresia e ele deveria comparecer a Roma para dar sua justificativa. E tanto Lutero quanto Frederico queriam que o interrogatório fosse feito na Germânia. Lutero por uma questão de segurança
e Frederico para provar sua soberania contra o poder de Roma. A Germânia, ela queria uma igreja nacional para que as rendas ficassem ali na Germânia. Então é muito provável que, se não fosse isso, a ascensão de Lutero tivesse ficado a nível local e não nacional. Ficaria só uma questão ali bem local. E aí o debate lá em Leipzig marca o momento definitivo em que os reformadores rejeitaram a autoridade e a tradição da igreja, mas assim, a contragosto de Lutero, porque as diferenças de interpretação surgiram quase que assim imediatamente e com a mesma rapidez, transformando-se em divisões políticas conflitantes que ficavam cada vez mais claro que o princípio da sola escritura não era suficiente para resolver tais diferenças de interpretação. Daí começou uma busca por um método infalível de exegese que funcionasse como substituto da suposta infalibilidade da tradição católica. Então, na verdade, é só uma troca, porque vai acontecer esse problema, é óbvio. E aí, para destruir o poder da igreja, Lutero dizia que era preciso derrubar 3 pilares, 3 muros, que seriam... O primeiro deles é que ele dizia que a igreja não tinha poder sobre o secular, né, as questões seculares ou o poder secular. Ele dizia que nem o espiritual era superior ao secular. O segundo era de que o Papa não tinha competência para elucidar as escrituras. Esse era o segundo muro que devia ser derrubado. Então, digam que, espalhem que o Papa não tem esse poder de interpretar a Bíblia e de dar o seu significado. E o terceiro muro, para derrubar o muro de que só o Papa que tinha o poder de convocar um concílio. Ou seja, não é só ele não, qualquer um pode convocar um concílio. Então, o que acabou acontecendo é que os governantes deveriam exercer o ofício com liberdade e sem restrições e sem temer o Papa, um bispo ou um sacerdote. E aí Lutero, para sustentar essa posição, ele teve que usar o texto de Romanos 13, que dizia que toda alma deveria se sujeitar aos poderes superiores, às autoridades. Mas, como todos os batizados são espiritualmente iguais, não fica claro por que os camponeses não poderiam reivindicar a autoridade também. Ou seja, Lutero ele pregou essa doutrina do sacerdócio de todos os fiéis, que também é uma doutrina católica. Todos realmente são sacerdotes, mas há sim uma hierarquia até mesmo nesses sacerdotes de todos os fiéis. Só que Lutero ele tinha uma tendência revolucionária, porque ele não atendia nesse sacerdócio de todos os fiéis as classes mais baixas. E aí acabou tendo implicações políticas para os poderes dos príncipes germânicos, porque Lutero se dirigia a estes. E ele estava acabando também com essa ideia, né, de que todos são iguais, né, tem o mesmo sacerdócio em Cristo. Ele estava acabando com a autoridade até mesmo de obediência espiritual de um príncipe secular a Roma. Então, os príncipes não queriam mais obedecer a Roma porque, não, todos somos sacerdotes. E ninguém depois queria mais obedecer ninguém. E a segunda consequência disso é que a derrubada do segundo muro que Lutero colocou é que, por todos serem sacerdotes, então não deveriam ter o direito também de experimentar o que cada um acha que é certo, de interpretar cada um a seu modo. Todos têm esse direito, então camponeses, príncipes, todo mundo vai ter o direito de dar o sentido do texto bíblico. Lutero, ele acreditava que o poder exclusivo dos papas de estabelecer o sentido das escrituras era usado como uma justificativa para manter o uso mundano do poder. Os papas estavam usando essa justificativa para manter aí o uso mundano do poder. Mas a questão é que, ao conferir o poder de interpretar a Bíblia para todos os batizados, ele estava involuntariamente dando aos soberanos seculares um tipo de poder sobre as escrituras que possibilitou múltiplas revoluções teológicas a partir das camadas mais baixas. Como não havia tradição ali para restringir, então realmente virou um caos. E aconteceu realmente um caos. E diante desse caos, a solução seria tornar a salvação sem preço, né? A justificação pela fé somente era a chave para interpretar a Bíblia. Para Lutero não tinha os 4 modos de interpretação que existe na igreja de interpretar a Bíblia. O sentido literal, o alegórico, e o anagógico e o moral. Então o significado deveria se ajustar ao significado das palavras, às circunstâncias históricas e à sua própria opinião teológica pessoal. Ele substituiu o modo tradicional quádruplo por dialético.
Então, era só o sentido literal, é o único que sustentava a teologia de Lutero. E essa opinião dele gerou uma fragmentação teológica política entre os diversos reformadores. Ele mesmo dizia que o único modo que sustentava a doutrina dele era o sentido literal. E logo o que isso levou a outros reformadores a falar que o pão e o vinho era só pão e vinho, nada mais. E Lutero, ele negava isso veementemente. Essas diferenças de interpretação começou a erguer, assim, barreiras intransponíveis de caráter teológico, político ali entre os reformadores. E então começou a surgir a necessidade por uma resolução secular que promovesse a paz diante de tantos conflitos e guerras e confusão. Então essas dissensões em relação à interpretação literal correta da Bíblia vai afetar diretamente e indiretamente o moderno uso do estudo crítico das escrituras, porque discordâncias em temas fundamentais vai acabar em múltiplas interpretações e diversas seitas e reformadores que divergem, e isso vai causar assim uma divisão política enorme também. Então a doutrina da justificação, os autores dizem que pela fé apenas eliminava a necessidade dos sacramentos e da estrutura visível da igreja. Então ele dizia que a verdadeira igreja era o grupo invisível de fiéis e somente Deus que conhece esses fiéis. Nunca antes alguém disse isso, mas Lutero ele começou a ter que falar isso para justificar aí todas essas divisões. Essa tendência de Lutero de eliminar a igreja como entidade visível permitiu que o Estado preenchesse esse vácuo, porque sempre, né, tem que colocar um lugar para substituir, né? Não tem como, é impossível. E foi o que aconteceu, porque essa dicotomia que Lutero fazia entre corpo e alma, fé e obras, tem implicações diretas na distinção entre o sagrado e o secular, Antigo e Novo Testamento, como se o mundo invisível do homem interior e o mundo visível do corpo fossem dissociados. Então a interpretação das escrituras a essa altura já tinha saído completamente fora do controle, e era preciso que Lutero recorresse a meios políticos para defender seus fins evangélicos e sua nova doutrina. Só que assim, por outro lado, Lutero ele alertava que era um perigo a Bíblia nas mãos das massas. Ele admitiu que essa ideia do sacerdócio de todos os fiéis o preocupava. Primeiro ele defendia, depois ele falou que estava preocupado porque nas mãos de mulheres, olha só, né, e de incultos, a exegese era um perigo e logo se tornou aí um problema também político e teológico. Essa ideia, essa doutrina dele ia causar isso, por isso que depois ele voltou atrás, porque ele viu que realmente não ia dar certo. Então, o que ele faz? Ele escreve um livro chamado Autoridade Secular e ele faz duras críticas aos governantes que pensam ter o poder de fazer e ordenar que seus súditos façam qualquer coisa que eles desejem. E os governados são iludidos a acreditar que são obrigados a obedecer seus governantes. E isso, assim, foi tão longe que os governantes chegaram a mandar que o povo abandonasse a Bíblia, os textos sagrados, e acreditasse só no que os governantes faziam e diziam. Por isso que Lutero precisou escrever essa obra aí de autoridade secular. Olha só, gente, um enrosco, só BO, é só problema. Ele tenta fazer uma coisa aqui e desmorona outra coisa aqui, aí dá um BO aqui, ele tenta consertar aqui, sabe aquele remendo assim? Só vai puxando o fio e só enrola mais em vez de consertar? Era mais ou menos isso. Então, Lutero, na doutrina dos dois reinos, ele também escreveu uma outra teoria aí, além dessa. Ele escreveu essa teoria dos dois reinos. Ele se vê obrigado a recuar sua posição de submissão total à autoridade secular, porque ele estava vendo que não estava dando certo, né? Uma vez que os príncipes estavam confiscando também as suas obras, né? Os escritos de Lutero e até mesmo partes do Novo Testamento, eles estavam confiscando tudo, as obras de Lutero e o Novo Testamento. Então Lutero teve que escrever aí essa teoria dos dois reinos, porque ele estava assim, recuando nessa teoria de que os súditos devem submissão total ao secular. Então, as doutrinas de Lutero, os autores dizem que ofereciam aos príncipes germânicos uma maneira de se libertarem de Roma e ficar assim inteiramente eles no controle da religião dentro dos seus próprios reinos, também das cidades imperiais, todos ali que deviam lealdade ao imperador católico, que era na época com pouco mais de 65 impérios ali, não precisavam mais ficar sob a autoridade de Roma. E isso levou esses impérios a aderirem ao protestantismo. Era muito mais vantajoso. Então, ali no final de 1630,
os príncipes começaram a exercer ainda mais poder e eles estavam vendo que defender o luteranismo era muito vantajoso. Não tinha nenhuma questão aí de se isso era algo espiritual, moral, nada disso. Era só uma questão política. A maioria dos países ali que aderiram à reforma não foi por uma livre e espontânea vontade, foi realmente por uma imposição, digamos que fosse como se uma ditadura ali, que eles eram obrigados a abraçar a nova fé. Então, desde o início, os autores vão dizer que a reforma ela foi submetida ao controle da autoridade secular. Mas essa tendência ela não surgia com a reforma. Já havia muito antes dela essa tendência, porque a Germânia ela já tinha o objetivo de subjugar e controlar a igreja ao controle secular. Então eles já queriam há muito tempo se libertar da igreja. Lutero veio ali, digamos que na hora certa para eles colocarem isso em ação. A doutrina de Lutero dos dois reinos, ela teve também um impacto que logo o Estado assumisse o controle da adequada interpretação da Bíblia, das Escrituras, onde quer que o luteranismo imperasse. Onde tinha o luteranismo, quem controlava a interpretação da Bíblia era o Estado. E outro fator que os autores colocam, que influenciou na politização das Escrituras, foi a recomendação que Lutero fez às autoridades de que mantivessem as escolas para a educação dos pastores. Então ele considerava que era indispensável o estudo dos pastores, do conhecimento das línguas originais, para uma exegese cada vez mais adequada. Então a educação formal dos pastores indicava que a ideia de sacerdócio de todos os crentes, na verdade, não funcionava, era uma balela. Uma vez que precisou de uma distinção aí entre ordenados e leigos, de uma elite clerical que seria controlada pelo poder secular. E também aconteceu que o desejo de Lutero de educar as crianças, na verdade, ele queria que os chefes de famílias ficassem com essa atribuição de educar as crianças. Mas deu errado, acabou ficando nas mãos do Estado mesmo. E alguns reformadores ajudaram nessa ideia de Lutero de fazer escolas com autoridades policiais para elaborar a grade curricular e criar sistemas educacionais nas cidades e territórios luteranos. E qual que foi o resultado disso? Muitas pessoas falam, nossa, Lutero, graças a ele que tivemos as escolas. Realmente, graças a Lutero, tivemos essa escola aí que é fornecida pelo Estado, que de boa não tem nada, mas enfim. O resultado foi inevitável. O que aconteceu? Os autores dizem nessa seguinte palavra: sendo o Estado força motriz em quase todas as escolas, o luteranismo exigia base bíblica para seus objetivos religiosos, e a fusão das escrituras com finalidades políticas não poderia deixar de politizar o texto. Mais uma confusão. Lutero sempre querendo consertar as cagadas que ele fazia, acabava piorando mais ainda. O Estado que dava aí o sentido do texto bíblico. Então, apesar da intenção de Lutero de colocar a autoridade dos príncipes contra o papado, acabou que entregando, não de forma assim intencional e deliberada, mas ele acabou entregando a autoridade de interpretação bíblica aos poderes seculares. E isso resultou, consequentemente, na politização da Bíblia. Era óbvio, né? Então, por isso que realmente a revolta protestante e Lutero foi, assim, o evento que marcou aí a politização da Bíblia. Por quê? As diferenças religiosas estavam provocando muitos conflitos. Esses conflitos fez com que lá na frente os iluministas culpassem a religião como a causa da miséria humana, das guerras e de conflitos. Até hoje você escuta muito isso. Aliás, essa divisão que o protestantismo causou na cristandade faz as pessoas levarem a religião como sendo algo para controle. Elas não dão nenhuma credibilidade. Muitas pessoas elas colocam a religião como controle para manipular as massas, a causa dos conflitos, mesmo a religião cristã tendo feito muitos benefícios aí na sociedade. Tudo que a gente vê hoje de bom no Ocidente foi construção da igreja, mas eles não veem essas coisas boas, eles veem o que tem de ruim na religião. E o protestantismo acabou que evidenciando e reforçando o argumento dos iluministas de que a religião só causa miséria humana, conflitos e guerras, e realmente causou, a revolta protestante causou, deixa as pessoas confusas também, porque elas não sabem qual religião seguir, qual discernir, qual é a verdadeira. Esses problemas provocados pelos conflitos políticos de interpretações totalmente antagônicas ao texto bíblico, os autores dizem que é culpa realmente em grande parte da revolta de Lutero e do protestantismo. E isso levou ao pensamento das pessoas e dos iluministas de que o cristianismo era só mais uma religião dentre tantas outras, aos quais
os homens racionais e filósofos do passado tinham que lidar como em todas as épocas. Como também eu já falei nos vídeos anteriores, né? Príncipe de Maquiavel, vou deixar aqui em cima para vocês ir lá verem. Ele também dizia isso, ele também acreditava isso. E os autores até chegam a dizer que se Lutero tivesse lido Maquiavel 2 anos antes, talvez ele não tivesse feito tudo isso daí, essa empreitada aí de reformar a igreja. Porque ele já dizia também essas coisas, né? Que a religião servia para controlar as massas. E reforçou ainda mais essa ideia de que a religião ela era um problema. E aí os iluministas começaram a dizer que a igreja agora ela estava se elevando acima do Estado. E isso era muito irracional, porque ela estava se elevando acima da filosofia. E eles acreditavam que para trazer a paz, a sanidade de volta à ordem política e intelectual, que foi dominada aí por séculos pelo cristianismo, uma revolução tinha que acontecer. Para finalizar, voltando aí à questão da interpretação da Bíblia, os debates a respeito da interpretação adequada, eles começaram a perceber a diferença entre a Vulgata dos originais grego. E acabou que, levando a pesquisas cada vez mais profundas de diversos manuscritos, essas diferenças da Vulgata e do original acabou levando a outros manuscritos. E eles também perceberam diferenças nesses manuscritos, que levou eles a cada vez mais a criar uma indústria de estudo textual, com mais indagações, com mais perguntas e sem respostas. E aí surgiu a necessidade de pessoas capacitadas, especialistas acadêmicos, interpretassem ou dessem alguma resposta. Eles tinham a esperança de que essas pessoas dariam alguma resposta aí por tantas diferenças textuais. E aí surgiu uma elite exegética que reproduzia a função da tradição católica na definição das escrituras. Então, de novo, mais uma substituição do magistério e da tradição. Não fica um vácuo. É igual o ateu, né? Ele acha que não acredita em Deus, mas na verdade o vácuo não existe, ele sempre coloca outro no lugar. E assim também é com relação a outras coisas, como foi isso, né? Tirou o magistério, tirou a igreja, vai colocar o Estado, vai colocar o poder secular como superior, vai colocar exegetas especialistas que às vezes nem crê na revelação divina, mas porque tem um conhecimento específico em idioma tal, em arqueologia tal, em não sei o que. Então esses são os que são capacitados a dar o verdadeiro sentido do texto, e não a tradição que recebeu esses textos, que viveu, que experienciou esses testemunhos, os discípulos dos apóstolos e depois os pais da igreja ali, que foram os primeiros a receberem essas revelações, esses textos. Não é essa tradição, não é essa família que conhece a experiência e as histórias e o significado e o sentido. Vai ser o especialista em não sei das quantas, da língua e tudo mais. Então só foi aí uma substituição mesmo, e hoje a gente pode ver as consequências até hoje da revolta protestante, o cristianismo fragilizado com essas divisões, e isso leva muitas pessoas a não dar nenhuma moral ou credibilidade ao cristianismo, deixá-las também muito confusas de qual verdade, de qual doutrina é a verdadeira. Eu vou pedir para você assistir aos outros vídeos dessa série e compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas, com todos os seus amigos, para que eles saibam as consequências da politização da Bíblia nos dias de hoje, da revolta protestante. Eu vou pedir para você ajudar o canal comprando pelo meu link, eu vou deixar na descrição do vídeo. Me seguir também lá no Instagram, e também, se você quiser usar o meu cupom Thaisa5 no site da Eclésia, que vai estar aqui na descrição do vídeo, você vai ganhar 5% de desconto em qualquer obra do site. E aproveite as promoções que tem lá, porque se tiver alguma promoção com 45%, vocês juntam com o meu cupom e vai ficar 50% de desconto. É um desconto muito grande. Então aproveitem. Se quiser ajudar diretamente o canal também, eu vou deixar o Pix aqui para que eu melhore a qualidade dos vídeos e dos equipamentos e tudo mais. Eu agradeço a sua atenção até aqui. Deixa aí seus comentários, o que vocês acharam desse capítulo. Deixa aí a sua contribuição nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e um abraço.